Gênesis capítulo 3, verso 1, abordando o tema do culto de ensinamento da palavra, cuidado com a zona da tentação. Vamos ler a palavra? Diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus diz: não comereis de toda a árvore do jardim. Coloque a mão sobre o seu coração. Ore comigo. Senhor Deus, fala conosco através da tua palavra, nesse culto de ensino, culto doutrinário da tua palavra. Que as palavras, Pai, que serão direcionadas a essas vidas, de fato, ela venha fazer um efeito. Amém e amém. Podem sentar, por favor. Prometo aos irmãos que não irei usar de delonga. Não irei demorar para o teu melhor entendimento. Será objetivo, mas porém quero a contribuição de todos os presentes nesse lugar. Se não bebeu, não vai beber mais. Se não foi ao banheiro, não vá mais. Se não conversou, não converse mais. Separe esse instante para a palavra de Deus. Pois o que nós lemos aqui nos mostra o índice de uma das maiores tragédias acontecido no meio da humanidade, que foi de fato a queda do homem. Pastor, mas a queda do homem tem esse peso? A maior tragédia no meio da humanidade? Sim. Pois nós sabemos que tudo que Deus fez, faz e vai fazer é perfeito. Nada que Deus fez, faz ou vai fazer tem imperfeição. E nós sabemos que pós a criação, pós Deus criar a mulher companheira de Adão, a história diz que Deus coloca esse casal em um jardim localizado no Éden. Jardim no Éden. A história nos diz que esse jardim no Éden era um lugar esplêndido, um lugar que não tinha imperfeição, pois Deus criara para que o homem, a sua criação, pudesse ter uma vida estabelecida, uma vida segura, uma vida de paz, uma vida de comunhão, uma vida de obediência. Pastor, obediência, sim. Desde o princípio, Deus estabelece regras para a sua criação, o ser humano. Aqui eu estou falando com duas personagens racionais, duas personagens diferentes de todas as outras criaturas. Porém, as outras criaturas eram animais,
sem raciocínios. E a história diz que quando Deus coloca aquele casal no Éden, Deus estabelece a eles: diz, tudo isso está sob o vosso domínio. Mas porém, eu vou estabelecer uma regra. Esta árvore, nela vocês não irão tocar, e muito menos comer de seus frutos. Ou seja, irmãos, desde o princípio, Deus estabelece regras e nos traz proibições. Muitas das vezes nós queremos viver a nossa vida da nossa maneira, do nosso jeito. Não, eu vou levando a vida do jeito que dá. Não, o negócio é eu adorar. O negócio é eu dobrar meu joelho e orar. O negócio é cantar, é pregar. Irmãos, tudo isso que eu falei são coisas que Deus nos entregou. São coisas que nós, como homens, temos o privilégio de adorar a Deus aqui nessa terra, e a nossa adoração chegar nos céus, de nós sermos colocados como um porta-voz de Deus pregando a sua palavra. Ou seja, são privilégios estabelecidos aqui na terra. Mas por nós carregarmos esses privilégios, não quer dizer que nós temos que fazer aquilo que vai à cabeça, que está na nossa teia. Não. Nós temos que cumprir regras. Nós temos que prestar obediências, pois Deus estabelece regras. Deus dá proibição. Não existe um evangelho verdadeiro sem proibições. Não. Porque onde não tem proibições, as pessoas vivem de uma vida de uma maneira desordenada. As proibições, irmãos, é para vivermos debaixo das regras, debaixo da vontade de Deus. Não, eu não vou congregar nessa igreja, porque essa igreja tem muito mimimi. Não vou congregar aqui, porque nessa não pode, e lá na outra pode. Porque nessa não pode fazer, e lá na outra não pode fazer. Não, pelo amor de Deus, tira isso da tua cabeça. Louvado seja Deus. Nós temos que viver num local que de fato tem proibições, para nós se afastar daquilo. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, irmãos, que tudo é lícito, mas porém não é tudo que te convém, irmão. E o que não te convém é aquilo que Deus não liberou para você. Ei, eu quero dizer para você, tem coisa aqui nessa terra que, para sermos um cristão de verdade, daquele que almeja os céus, que não é para ele. Deus sempre proibiu, irmãos. Então a história diz que Deus faz tudo perfeito. Tem certas traduções que chamam aquele local de paraíso, um paraíso na terra. De fato era um paraíso mesmo. Lá ninguém sentia fome, lá ninguém tinha inveja de ninguém, lá não tinha doenças, não tinha enfermidades, lá não tinha adversários. Não. De fato era um paraíso na terra mesmo, pastor Fernando. Mas porém Deus estabelece, não é porque você está no paraíso que você vai viver sem regra, irmãos. Uma coisa nós temos que entender: as coisas de Deus, o reino de Deus, ele é teocrático, é organizado. Tudo que Deus estabelece para você tem que ter organização. Tudo que Deus estabelece para você tem que ter ordem. Ainda bem que vivemos num país, e na nossa bandeira
Tem algo que é muito forte. Se todo brasileiro, irmãos, se todo brasileiro levasse a sério aquilo que está escrito na bandeira da nossa pátria, na bandeira do nosso país, olha o que diz lá: ordem e amém. Ei, irmãos, nós temos que viver uma vida em ordem. Aleluia. Ou seja, o progresso só vem depois de nós vivermos em ordenanças. Entende? Não adianta, meu irmão, você querer uma coisa se você não vive debaixo de ordenança. Quando Deus está ordenando, não é porque Deus Ele quer te humilhar, te massacrar, não. Deus te ordena para ver até onde você vai chegar na condição de liderado. E se você ser aprovado na condição de liderado, você pode ter certeza que no amanhã, na presença de Deus, de liderado, você vai passar para líder. Ai, como então Deus estabelece. Não adianta, meu irmão, na presença de Deus você está num lugar bom, se você não valorizar, não reconhecer e não guardar as regras, um dia a porta vai fechar, um dia a casa vai cair. O lugar é perfeito, sim ou não? Deixa eu te perguntar, irmãos, o Éden era perfeito? E o jardim que foi colocado nele era perfeito? Era tão perfeito que era chamado paraíso. Adão e Eva era perfeito ou imperfeito? Perfeitinho. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que uma serpente estava lá. É perfeito? Não tem maldade? Não tem perseguidores? Mas a serpente estava lá. Para você entender, irmãos, independente do ambiente que estivermos vivendo na presença de Deus, ou em qualquer lugar, se tem uma coisa que você nunca vai estar livre, é da serpente. Pode ser o melhor lugar da tua vida, sempre a serpente vai estar ao teu redor. Sempre. Pois ela estava lá. E o que me chama a atenção aqui é que a serpente, como astuta, a história diz que ela é mais astuta do que os outros animais. Ela chega até Eva. Amém? Diga glória a Deus. Ela chega até Eva. Eva estava sozinha, sim ou não? Foi um dos primeiros erros de Eva. A Bíblia diz, irmãos, que 2 é melhor do que? Por que melhor do que 1? Se um cair, o outro. Ou seja, 2 se tornam mais fortes. O primeiro erro de Eva é que ela estava só. O que eu quero entender é que sozinhos nós não vamos a lugar algum. Sempre precisaremos de alguém. O esposo precisará da esposa, a esposa precisará do esposo, o filho precisará do pai, o pai precisará do filho, a igreja precisará do pastor, o pastor precisará da igreja, e nós precisaremos de Deus. Sozinhos não dá. Aleluia. Ela estava só. Estava só. Seu primeiro erro.
E quero dizer para você, irmãos, além de estar só, ela estava num lugar que não era para ela estar. Primeiro, a história não fala que ela andou com a serpente. A serpente foi até ela. E se você analisar o diálogo dela com a serpente, era: aquela árvore você não pode tocar, daquela fruta você não pode comer. O que você entende aí? É que Eva, ela estava de frente àquela árvore. Ela estava olhando para aquela árvore. Ela estava olhando para aqueles frutos. Meus amados irmãos, se Deus proibiu, não toque, não coma, o que é que eu quero estar no lugar que Deus me proíbe? Ou seja, ela está numa zona que não era para ela estar. Ela estava ali, mas ela era ciente que Deus já tinha proibido ela de estar naquele lugar. Então a serpente, irmãos, ela aproveita para operar na vida de Eva, pois o ambiente que ela estava, a zona que ela estava, era propícia para ela ser enganada. Irmãos, o fracasso na vida de um homem, de uma mulher, sempre acontece no ambiente que ele está. Pode ver. Qual é o teu ambiente? Com quem você anda? Com quem você conversa? Qual é o tipo de lugar que você está indo? Aonde você está comprando os teus pés? Eva estava num lugar que não era para ela estar. Ela estava numa zona de proibição. Então, só quando ela está naquele lugar, ela já estava demonstrando fraquezas na sua vida. Ela já estava mostrando fraqueza na sua vida. Adão estava lá? Não estava. Porque Adão, até o momento, ele entendia que aquele lugar não era lugar para ele estar, pois havia uma proibição a ele. E a história diz, irmãos, que a serpente começa a conversar com Eva. Quando ela começa a conversar com Eva, ela está dizendo: está vendo aí? Ou seja, Eva estava naquele lugar, olhando para aquela árvore, olhando para aquele fruto. Irmãos, o que nós entendemos aqui? Na zona da tentação, tudo começa pelo olhar. O olhar, ele faz desejar. O olhar faz desejar. Presta atenção. Quando você quer comprar um sapato, uma roupa, que ela está na vitrine, o que é que você faz? Olha, e você olha e você começa a desejar ela. Você começa a desejar o produto. Gostei desse sapato, gostei desse relógio. Entra numa loja de instrumentos já. Então, irmãos, não tem como você querer algo que você não viu. Como é que você vai querer algo que você não sabe o que é? Como é que você vai querer algo que você não sabe a cor? Como é que você vai querer algo que você não sabe a marca? Você só quer aquilo que o teu olho vê. Teu olho vê. Olha. Cuidado, irmãos. O que você está vendo? Cuidado que você está vendo nesse ambiente de tentação.
celular, no computador, na televisão, nas brechas, na janela. A Bíblia diz, irmãos, que Davi, quando deseja a mulher de Urias, ele estava na janela. Então ele desejou a mulher do outro só de olhar. Cuidado daquilo que os teus olhos estão contemplando. Ora, plachava as sondeiras. Cuidado daquilo que os teus olhos estão. E tem mais, eu vou mais longe. E tem pessoas que é tão olhudo que olham muito até para a vida dos outros. Não deseja, mas está olhando. E a Bíblia diz assim: ó, tire primeiro a trave dos teus olhos. Infelizmente tem crente, irmãos, que pensa que nessa zona da tentação é tentado só olhando para a mulher bonita, para o homem bonito. A zona de tentação é aquela zona, irmão, que você olha para as pessoas também e começa a acusar ela, começa a maldizer dela, começa a dizer que você é melhor do que ele, você é melhor do que ela. Cuidado do que você está olhando e colocando dentro do teu coração. Então ela está olhando, colocou seus olhos em um lugar que não deveria colocar, porque já lhe foi proibido. Porque no olhar, irmãos, traz a cobiça. O olhar, ele traz desejos. O olhar traz cobiças. Entende? O olhar traz inveja. Porque ele desejou a filha de Nabote. Por quê? A história diz que a filha de Nabote ficava em frente à janela de... Ou seja, a cara ficava lá na janela, pastor Fernando. Eita, Davi é bonita, essa terra é produtiva, essa terra é boa. Ou seja, ele olhando, ele quis que não era dele. Ele desejou que não era dele, ele cobiçou que não era dele. Cuidado com o que você está vendo, irmãos. O outro erro de Eva é que além dela estar na zona da tentação, olhando para aquilo que não devia, ela começa agora a dar ouvido para quem não era para dar. Você pode ver que tem pessoas que mudam o seu comportamento, as suas atitudes, pessoas que mudam só por ouvir lenga-lenga de outras pessoas. Está todo dia, anos na igreja, ouvindo a palavra de amor, a palavra de fé, a palavra de edificação, a palavra de transformação, a palavra que leva os céus. Aí quando uma pessoa diz uma palavra que não é nada a ver com aquilo que se diz aqui através da palavra, aí ela bate a fé dela. A gente passa o ano todinho tentando levantar a fé da pessoa através da palavra, e uma palavra negativa que ela ouviu já bate a fé dela. Ei, entenda uma coisa, irmãos. Cuidado para quem você está dando ouvido. Vocês lembram a história do profeta velho? O que é que Deus disse para o profeta novo?
não dê ouvido para ninguém, não sente com ninguém, não almoce com ninguém, não jante com ninguém, não dê ouvido para ninguém. E ele fez completamente diferente daquilo que Deus lhe ordena. Deu ouvido para quem não era para dar. E sabe o que acontece? É comido pelo leão. Cuidado, irmãos, que o leão está comendo muita gente que está ouvindo aquilo que não deve. O leão está comendo muita gente que está ouvindo aquilo que não deve. Tem pessoas, irmãos, que vão ouvir a palavra de Deus, sempre meio, enjoado, traz fadiga, mas quando é para ouvir fofoquinha, vai longe, caminha quilômetros, coloca crédito no telefone. Cuidado naquilo que vocês estão ouvindo, porque na zona da tentação, irmãos, Eva deu ouvido a quem não era para dar. A Bíblia diz, irmãos, que nós temos que dar ouvido o que o Espírito diz à igreja. A Bíblia não te ordena você dar ouvido à serpente. A Bíblia não ordena você dar ouvido a terceiros. A Bíblia diz para você ouvir a voz de Deus. Pois é, a voz de Deus é a palavra de Deus que aumenta a fé do homem. Irmãos, quando a gente começa a ouvir pessoas que não tem nada a ver com as coisas de Deus, o futuro dessa pessoa é naufragar na fé. Porque primeiro ela está dando ouvido a quem não é para dar. Ou seja, não tem nada que lhe ajude, que lhe fortaleça, que lhe dê ânimo, que lhe edifique. Quem está me compreendendo aqui nessa noite? E a zona da tentação, ela faz o crente não valorizar a voz de Deus. Deus falou, não faça. E ela deu ouvido para uma serpente falante. Escute, ela deixou de ouvir aquele que fez os céus e a terra. Ela deixou de ouvir aquele que foi seu feitor, seu criador, para ouvir um animal falante. Olha o baixo escalão de Eva. O que faz uma pessoa fora dos padrões de Deus, trocou a voz de Deus pela voz de uma serpente, trocou a voz daquele que lhe criou pela uma voz que não lhe deu nada, trocou a voz daquele que lhe ensinou para uma voz de alguém que não tem nada a ver com o seu processo de vida. Cuidado que vocês estão ouvindo, irmãos. No ambiente da tentação, tem muitas vozes que querem tirar você da presença de Deus. Tem muitas vozes que querem fazer você tocar naquilo que não é para tocar. Tem muitas vozes que querem fazer você comer aquilo que não é para você comer. Tem muitas vozes. Na zona da tentação, Eva ela poderia ter resistido, porque, como eu falei agora há pouco, não foi ela que foi até a serpente, que é a verdadeira personificação de Satanás. Foi a serpente que veio até ela. Ou seja, essa é a missão do diabo: matar, roubar e destruir.
que a serpente vai à terra. Mas se ela, irmãos, está com foco no lugar certo, ouvindo a coisa certa e vendo o que é certo, era simples, era só não estar ouvindo a serpente, era só resistir à serpente. Como ela é a personificação de Satanás, irmãos, sabe o que aconteceu? Sujeitai-vos a Deus, ou seja, obedecei-vos a Deus. Resistiu o diabo, e ele, aleluia. Ei, o diabo, irmãos, com a serpente, não adianta você querer confrontar ela. Eu venci o diabo, eu venci o diabo só foge de você, mas no outro dia ele já está pronto para te tentar novamente, porque quem vai derrotar ele de uma vez por todas, o nosso Senhor. Glória a Deus. Você está me entendendo? Aleluia. Nós temos que aprender isso, irmãos, que mesmo no paraíso terráqueo existe uma serpente. Mesmo dentro da minha casa existe uma serpente. Mesmo dentro da igreja existe uma serpente. No meu trabalho existe uma serpente. Na minha cidade existe uma serpente. No meu país existe uma serpente. Amém? Tem pessoas que estão na condição de Evas, sendo atacada pela serpente na zona de tentação, e tem pessoas que estão se colocando no lugar de serpente. Infelizmente, irmãos, tem pessoas que estão se comportando como serpente. Primeiro, a serpente não vem para te causar medo. A Bíblia mostra Eva com medo da serpente? Não, a Bíblia mostra elas conversando, dialogando. Às vezes a serpente, ela também vem se colocar dentro de alguém. Ela vem se personificar dentro de alguém, para fazer você enxergar aquilo que não é para enxergar, ouvir aquilo